com a Janaína Braga, a gerente de projetos da Bianimal. Oi, Janaína, tudo bem? Oi, Tavinho, bom dia, tô bem, e você? Ótimo por aqui. Você vai conversar hoje com o consultor agropecuário da Rio Bueno Consultoria, o Arquimedes Rio Bueno, e vocês vão falar sobre princípios para construir ou reformar um curral para aumentar a eficiência do manejo com o gado. Tem um passarinho cantando aí, hein? Isso aí, Tavinho. Olá, bom dia. Bom dia! Tem um pass... Tudo bem? Ó, o menino do tempo lá, o Guilherme, quando entrou da Climatempo, passou o caminhão do gás lá. Não sei se você estava acompanhando. Aí vazou aqui. Aí... Falei pra ele, ó, que terminou. Vai lá comprar o gás. E agora tá o passarinho. O programa tá animado hoje, hein? Tá cheio de sons. Vem cá. A gente também é natural por aqui na Efeitos fazenda. sonoros, efeitos sonoros. Que passarinho que é esse aí? Até agora eu consegui ver ele não, mas ele tá cantando bonito aqui. Não, eu não vi, só ouvi. Mas tudo bem, vem cá. Vocês vão falar sobre reforma de curral. E curral é um negócio muito importante. Muita gente que curral é qualquer coisa assim. Ah, faz um cercado aí, põe o boi lá. Ô, gente, não é isso não. Para quem não entende, o animal pode ficar estressado, prejudica cria, recria, engorda, enfim, qualidade de vida. Curral é um negócio muito sério. Então eu vou deixar o assunto com vocês. Então vamos lá. Arquimedes, mais uma vez, obrigada aí pela sua participação, por compartilhar conosco sua experiência de campo. Seja bem-vindo. E a primeira pergunta que eu deixo para você é sempre: há uma expectativa de que a qualidade do curral ela está diretamente relacionada ao valor de investimento, né? Criando essa expectativa de que quanto mais eu invisto, quanto mais dinheiro eu coloco nesse curral, melhor esse curral se torna. E você, com a sua experiência aí de campo, isso é uma verdade ou não? Bom dia mais uma vez. Obrigado aí pela oportunidade, mais uma vez também. E entrando no assunto de curral, Janaína, a gente pensando e avaliando e acompanhando vários projetos, a gente vê que valor de investimento não quer dizer que o curral que vai ser feito vai ser a solução de todas as necessidades que a fazenda tem. Então, em relação ao custo, ele tem que ser muito bem pensado, muito bem planejado, para a gente poder fazer um curral que atenda às necessidades da fazenda, que é o principal, né? Então, assim, para cada categoria, para cada atividade da fazenda, para cada ciclo da fazenda, ele tem uma função, né? E ele vai ajudar a fazenda a poder fazer todos os trabalhos necessários naqueles animais. Tá? Então, a gente tem que pensar sempre que o investimento ele tem que ser estratégico para que seja feito um curral de boas condições para a fazenda. O Arquimedes, isso traz uma mensagem muito importante, né? De que não existe, de fato, um modelo único que pode ser aplicado a qualquer fazenda, principalmente porque as demandas que cada fazenda tem, elas são específicas, né? Como você trouxe. E a gente tem visto aí, Arquimedes, nos últimos anos, um crescimento de uma divulgação de um termo relacionado ao curral de manejo, que é essa abordagem de que existem currais que são anti-estresse. Né? Se a gente para pensar o que significa esse prefixo do anti, quer dizer que ele evita, né? Que ele elimina o estresse tanto dos animais quanto das pessoas. E na sua experiência, esses modelos que são tratados aí como anti-estresse, eles são capazes de fazer isso de fato? Tá. Então, primeiro de tudo, né, esse tipo de currais foram muito difundidos, né, há alguns anos atrás. Até hoje são muito construídos, né? Mas a gente tem que pegar o exemplo de onde que eles foram feitos, né? Então, eles foram feitos nos Estados Unidos, aquele formato circular, tá? E o principal de tudo, a gente tem que pensar que curral anti-estresse é muito difícil você fazer. Sempre você vai fazer com que o animal tenha algo de estresse, algum grau de estresse dentro do curral de manejo, seja o anti-estresse ou aqueles currais convencionais. O que a gente tem que pensar muito é que a gente deveria ter currais que minimizem o estresse, que facilitem o trabalho. Com essa facilitação do trabalho, a segurança dos colaboradores aumenta e a segurança do manejo
com relação aos animais, melhora também. Então a gente tem que pensar que o estresse ele tem que ser mínimo, porém sempre existe um grau de estresse dentro do manejo. Então a gente tem que ensinar os animais a ir para o curral, ensinar como que tem que ser trabalhado, todo o trabalho de cuidados dentro do curral são muito importantes para que esse estresse seja mínimo. Então, o anti-estresse é muito difícil, porque até na natureza o animal tem efeito do estresse. Um predador, às vezes, falha em um ponto de água, por exemplo, acabou a água, teve um problema num cano e faltou água durante 2 horas no horário mais quente. Teve efeito do estresse no animal. Então, o curral anti-estresse, ele deveria ser minimizador de estresse, vamos falar assim, que diminua o estresse. Que tenha, digamos que um baixo risco de que aquilo estresse os animais. E aí, Arquimedes, usando agora um pouco mais dessa sua própria experiência prática de acompanhar muitas fazendas, de rodar, né, no Brasil todo, conhecendo diferentes realidades, né, por conta dessa sua própria experiência, quais são os erros, Arquimedes, que você vê na prática com relação à estrutura de curral em si? Tá, então alguns erros principais, eu acredito que vai relacionado ao manejo de forma geral, tá? O primeiro de tudo, o pessoal acha que o curral sendo feito, por ser um curral novo, por exemplo, um curral maior, é um curral que ele vai te dar uma velocidade de manejo muito alta. Ou seja, vai fazer 150, 160 animais, 120 animais por hora. A gente tem que entender que o curral, ele vai te ajudar, né? E alguns erros que a gente muitas vezes vê é superlotação das estruturas. A gente vê que são usadas as estruturas tipo divisórias do curral, a parte onde o animal vai ficar mais perto da área de contenção, por exemplo, do tronco de contenção, umas lotações maiores, a velocidade que as pessoas querem trabalhar os animais no curral, que é sempre correndo, às vezes assim, afinar o gado nas porteiras, são alguns erros que a gente vê isso. E esses erros, muitas vezes, quando a gente está nos projetos e vê o planejamento de uma construção nova de um curral, é que eles pensam que se eles fazem um curral novo, sai daquele curral tradicional e entra num curral mais moderno, vai ser a solução também. Mas não é assim. A gente tem que entender que o curral é uma estrutura física que ela tem que ser planejada para aquela necessidade da fazenda. Porém, são pessoas que trabalham no curral, né? Então, as pessoas têm que estar treinadas e capacitadas para que isso aconteça do melhor jeito. Essa é uma abordagem muito interessante, né? Porque muitas vezes há, como você falou, essa expectativa de que investindo dinheiro no curral, que um curral que é mais moderno, que traz esses princípios aí do comportamento natural do animal, automaticamente eu vou melhorar o manejo. Só que o curral, como você bem trouxe, é fixo, né? Ele vai precisar da interação das pessoas com o curral e com os animais para a gente poder, de fato, ter essa melhoria no manejo. E, Arquimedes, dessas avaliações que você faz aí na prática, quais são os principais indicadores que o produtor que faz essas adaptações, né, muitas vezes investindo até um pouco dinheiro para fazer essas mudanças, ele consegue obter na prática? O que ele ganha fazendo melhorias nesse curral? Tá, vamos pensar assim, que a gente tem um curral e a gente vai dar uma melhoria, por exemplo, a gente vai realocar as porteiras, a gente vai melhorar um piso, a gente vai melhorar, às vezes, o manejo do pessoal com uma passarela do lado externo. Então, tudo isso, o principal que vai trazer para a fazenda é segurança e qualidade de trabalho. Tá? A segurança para as pessoas, porque vai diminuir o risco de acidentes, e também para os animais, que vai diminuir o risco de machucado, o animal se lesionar lá dentro, levar um machucado, lá seja para o frigorífico, como também para voltar para o pasto ou para as baias do confinamento. Então, principalmente, o benefício seria a qualidade de manejo. Com isso, aí a gente poderia entrar em alguns índices, por exemplo, reprodutivos. O efeito do manejo do curral, ele tem um impacto no índice de prenhez, tá? Porque se eu trabalho o gado de um jeito mais calmo, mais tranquilo, o animal fica mais calmo e aí temos menos efeito na parte da reprodução. Outro ponto é a gente poder lembrar que antigamente o pessoal não gostava de pesar o gado. Por que o pessoal não gostava de pesar o gado? Porque o gado ia para o curral e perdia peso, porque ficava muito tempo no curral
E também, após esse manejo, você via que o animal estava machucado uma semana depois, estava mancando, ou estava lesionado no parto, e esse animal começa a afinar também. Então, um pensamento que se tinha era que não podia levar o gado para o curral com frequência porque se machucava. Então, quando você tem um curral bem feito, bem planejado para aquela necessidade, os animais que foram trabalhados do jeito certo e a equipe bem treinada, a fazenda só tem pontos positivos para ser colhidos no trabalho, tá? Então, outro ponto que a gente pode pensar é baixa manutenção dos currais. Então, tem currais que a gente visita que todo manejo sempre tem uma porteira quebrada, por exemplo. Então, se eu tenho um planejamento de um curral bem feito, uma equipe bem treinada, essas manutenções caem a nível zero praticamente, porque não tem exigência das estruturas. Então, só tem coisa boa para ser colhida, né? Arquimedes, é interessante essa sua mensagem final, né, de que muitas vezes a gente não precisa fazer um grande investimento para ter uma melhoria dessa qualidade do manejo. Né? Você abordou aí algumas estruturas, você pode mudar uma porteira de lugar, manter a manutenção, fazer uma boa manutenção dessa estrutura e capacitar as pessoas para que elas consigam, pelo menos, minimizar, né, aquelas estruturas que muitas vezes estão um pouco mais deficientes. Né? E não necessariamente se precisa derrubar o curral todo, construir outro novo para que o manejo seja melhorado. Né? Então, ter essa visão de observação, de ver os pontos críticos, pode ajudar muito o produtor a melhorar seu manejo sem fazer grandes investimentos, correto? Correto, é isso mesmo. Então, a gente pode dizer que não precisa de grandes investimentos para ter um bom curral e um bom manejo. Arquimedes, queria muito te agradecer a sua participação, né, o compartilhamento de experiências práticas para ajudar o produtor que está aí enfrentando muitas vezes dificuldades no manejo do curral e que podem ser solucionadas de uma maneira fácil. Obrigada, viu? Obrigado a você pela oportunidade, estamos aqui para poder ajudar, sempre. Fiquem com Deus. Amém. Tavinho, é contigo. Não, pera aí, fica os dois aí. Fica você, Janaína, e fica o Arquimedes aí. Legal, porque foi uma aula de curral, gente. Tem curral, tem ciência, tem engenharia. Não é qualquer vai fazendo assim, semana e menos, como mostrou o Arquimedes aí. Depois, os erros cometidos trazem consequências sérias. Mas enquanto... Bacana, gostei. Enquanto vocês falavam aí, eu tive uma aula de passarinho aqui com o meu assistente de estúdio, operador de teleprompter, que tem ele entende tudo de passarinho. Ele falou que esse passarinho aí é um pássaro preto, que o pessoal fala passo preto. Ô, Tuiu, vem cá, vou apresentar você aqui pro pessoal. Vem aqui. Vem aqui, Tuiu. Então, o Marley, põe a câmera dele lá. Olha lá. Esse é o Tuiu. Tuiu, o apelido dele é lá, Tuiu do Pantanal. Esse é o Tuiu. Opa! Imita o passo preto aí, Tuiu. Imita. Imita o Passo Preto, Tuiu. Ah, você ficou imitando o programa inteiro aqui enquanto a Janaína estava falando lá. Imita o Passo Preto aí agora. Tá na tela, amigão. Vai, imita. Vai, Tuiu. Ô, Janaína. O Arquimedes. Mas, enfim, ele fica... Outro dia ele começou a subir aqui que nem um passarinho no meio de uma entrevista. Eu falei, ô, tira a gaiola daqui. É um maluco. Ele tem um... Ele entra em contato com o pessoal do figurino, inclusive, e aí, para saber que roupa que eu vou vestir no dia, né? E aí o pessoal passa para ele, hoje o Tavinho vai de azul, tá? Hoje o Tavinho vai de verde. Como eu posso mudar? Aí ele traz na mochila dele umas mudinhas de roupa, vocês conhecem esse termo, né? Umas mudinhas de roupa, para você fazer a troca. Então ele ficou sabendo que ele ia usar uma camiseta verde hoje por cima, por baixo do blazer, e você viu que ele veio de verde, né? Ele vem com as 3, 4 mudinhas de roupa lá dentro da mochila. Combinando. Ei, Tuiu, você não quis imitar o passarinho. Tá preparado. Você ia ficar conhecido nacionalmente como o grande imitador do Passo Preto. Imita aí, faz daí. Ih, não fala, travou. Travou. Obrigado, Janaína. Obrigado, Arquimedes. Um abraço aí. Tchau. Bonito esse... Tchau, Tavinho. Até a próxima. Bonito esse varandão que você tá aí, Arquimedes. É super agradável. Uma brisa, inclusive, balançando a samambaia ali atrás e uma outra planta ali, uma ponta de galho de árvore ali que eu não sei o que é. Um abraço para vocês. Até terça, Janaína. Um abraço. Até quinta aqui. Até. Tchau. Quinta-feira.